Eu cumprimento os irmãos que estão assistindo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, o Senhor Deus falará conosco a palavra que está em Mateus, capítulo 12, verso 43, 44 e 45. Mateus, capítulo 12, verso 43, 44 e 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Amém. Então, o Senhor Deus, Ele está falando aqui nessa palavra, através de Jesus Cristo, sobre os espíritos imundos, o que tem causado o mal na vida de muitas pessoas são os espíritos imundos, causado vícios, pessoas que têm maldade no coração, pessoas que muitas vezes sofrem de depressão, têm tristeza, e a pessoa não sabe, não entende por que fica tão triste, tão deprimido. E o Senhor Deus, Ele nos ensina nessa noite que existem demônios, que agem na vida das pessoas, fazendo as pessoas ficarem doentes, fazendo as pessoas ficarem tristes, fazendo as pessoas ficarem violentas, E Jesus, ele está explicando aqui, sobre a libertação. Então, geralmente, muitas igrejas, fazem um serviço de libertação, onde as pessoas que estão com uma doença que a medicina não consegue curar, as pessoas que estão sendo vítimas de um trabalho, um trabalho de feitiçaria que foi feita contra ela, A pessoa às vezes está com uma depressão, com a tristeza, e a pessoa procura uma igreja, para receber uma oração de libertação, para que aquele espírito venha sair da vida daquela pessoa, e aquela pessoa venha estar bem, porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele expulsava demônios, Tinha pessoas ali que Jesus curava, que era só uma enfermidade, mas existiam pessoas ali que estavam possessas com demônios, pessoas que estavam doentes, mas o que estava provocando aquela doença eram demônios. Então Jesus ia lá e expulsava aqueles demônios. E a palavra de Deus diz que Jesus expulsava o demônio só uma vez, e o demônio já saía da vida da pessoa. Jesus, ele não fazia muitas vezes 7 dias para a pessoa ser liberta. Jesus, ele não fazia 20 dias de oração para a pessoa ser liberta. Não, Jesus expulsava o demônio na hora ali, uma vez só, e o demônio saía da vida da pessoa. Mas como que isso acontecia? Porque quando uma pessoa, ela quer ser liberta de um vício, ela quer ser liberta de uma doença, ela quer ser liberta de uma depressão, ela quer ser liberta de um problema que é provocado por um demônio, a pessoa, ela não adianta somente a pessoa procurar uma igreja e pedir uma oração para o pastor, para o pregador que está lá. Não, a pessoa tem que parar de fazer a vontade do diabo. Como que um demônio entra na vida de uma pessoa?
quando a pessoa passa a fazer a vontade do diabo. Porque uma pessoa que faz a vontade de Deus, o diabo não consegue entrar na vida da pessoa. Porque a pessoa faz a vontade de Deus. A pessoa resiste ao diabo, fazendo a vontade de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus. E o demônio não consegue entrar na vida daquela pessoa. Mas quando a pessoa, ela faz a vontade do diabo, quando a pessoa está no adultério, quando a pessoa está no vício, quando a pessoa está fazendo alguma coisa que o diabo gosta que ela faça, aí o demônio consegue entrar na vida daquela pessoa. Aleluia. E não adianta a pessoa ir lá pedir oração, porque aquele demônio não vai sair. Enquanto a pessoa não parar de fazer a vontade do diabo e passar a fazer a vontade de Deus, aquele demônio ele não vai sair da vida daquela pessoa. A palavra de Deus diz aqui, né? E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então quando a pessoa ela está sendo vítima, né, de um demônio, a pessoa chega na igreja, o pastor, o pregador expulsa o demônio sai. Mas como aquela pessoa continua fazendo a vontade do diabo, aquele demônio volta. E quando ele volta, ele encontra a pessoa fazendo a vontade dele. E ali ele entra de novo na vida daquela pessoa. E a palavra de Deus diz aqui em Mateus capítulo 12, verso 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Então quando a pessoa procura um pastor, um pregador, e ele expulsa o demônio que está na vida da pessoa, e aí o demônio sai, mas a pessoa continua fazendo a vontade do diabo, aquele demônio volta, e ele entra de novo na vida daquela pessoa, só que ele não volta sozinho, ele traz mais 7 demônios piores do que ele, e aquela pessoa fica 7 vezes pior do que ela estava, né? Então, por isso que nós vemos até pessoas que elas chegam na igreja e na hora da oração elas manifestam o demônio. E quando elas vão na igreja, outro dia elas manifestam de novo. Pessoas que todos os dias que vão na igreja, a pessoa manifesta um demônio. Por quê? Porque a pessoa ela não parou de fazer a vontade do diabo. Então o diabo ele fica ali. E cada vez que aquele demônio é expulso, ele volta e traz mais 7 demônios piores do que ele. Então, Jesus ele nos ensina nessa noite que se alguém quiser ser livre do diabo, se alguém quiser ser liberto do diabo, se alguém quer ser liberto dos vícios, das doenças, das depressões, das tristezas, a pessoa tem que passar a fazer a vontade de Deus. Porque quando o demônio sair da vida da pessoa e ele voltar, quando ele voltar ele vai encontrar a pessoa orando, jejuando, lendo a Bíblia, obedecendo a palavra de Deus, indo para a igreja, fazendo o que Deus gosta, fazendo o que Deus manda. E aí aquele demônio vai vir, mas ele não vai conseguir entrar na vida daquela pessoa. Porque o demônio ele não consegue entrar na vida daquela pessoa que serve a Deus, daquela pessoa que é fiel a Deus. Ele só entra na vida daquela pessoa que faz a vontade dele. Né? Então, né, é o que Deus fala para nós essa noite, né? Que nós temos que obedecer a Deus. Que não adianta só ir na igreja pedir oração. Falar: ó pastor, ora por mim. Eu acho que tem um demônio na minha vida. Não adianta só isso. A pessoa tem que aceitar Jesus Cristo. O que é aceitar Jesus Cristo? É obedecer os mandamentos que Jesus Cristo deixou. É fazer o que Jesus Cristo mandou fazer. É fazer a vontade de Deus. Aí sim, o diabo não vai conseguir entrar na vida da pessoa. Né? Aí quando for expulso o demônio, a pessoa vai receber uma oração na igreja. O demônio vai sair. E quando ele voltar, ele não vai conseguir entrar na vida da pessoa. Porque a pessoa está obedecendo a Deus.
Agora, se a pessoa vai na igreja, pede oração, e aí, né, o pastor, o pregador faz uma oração, expulsa o demônio da vida daquela pessoa, mas a pessoa continua fazendo a vontade do diabo, aquele espírito ele vai sair, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai trazer mais 7 espíritos piores do que ele. E a vida daquela pessoa vai ficar 7 vezes pior do que já estava. Então, se a pessoa, né, quer ser liberto, começa a orar. Começa a resistir ao diabo. Quando o diabo falar que algum vício é bom, a pessoa resistir. Quando o diabo falar que o adultério é bom, a pessoa fala, não, eu não vou adulterar, porque Deus falou para eu não fazer isso. Quando a pessoa sentir vontade de matar, de roubar e de destruir, o diabo falar para a pessoa que matar, roubar e destruir é bom, a pessoa vai falar, não. Jesus, ele falou que não é para matar, não é para roubar e não é para destruir. Deus, ele deu esse mandamento e eu vou obedecer a Deus. Aí, a partir do momento que a pessoa passar a resistir ao diabo e a obedecer a Deus, os demônios não vão ter mais poder sobre a vida da pessoa. A pessoa vai vencer as enfermidades, vai vencer os vícios, vai vencer os problemas, porque a pessoa está obedecendo a Deus. Né? Porque a palavra de Deus diz que, né, que o diabo entrou, né? O diabo entrou no coração de Judas Iscariotes. Por quê? Porque Judas, ele já estava com sentimento de traição. Porque Judas, ele roubava as pessoas. Judas era ladrão. A partir do momento que Judas começou a roubar, a fazer coisa errada, né, o diabo entrou ali, né, no coração de Judas. E Judas passou a ser controlado pelo diabo. Mesmo ele sendo um apóstolo de Jesus, o fato de Judas ser um apóstolo de Jesus não impediu que o diabo entrasse na vida dele. Porque não adiantou nada ele ser apóstolo de Jesus e fazer a vontade do diabo. Não adiantou nada Judas ouvir as pregações de Jesus e não obedecer aos mandamentos de Jesus e fazer a vontade do diabo. Não adiantou nada. Então não adianta nada a pessoa estar dentro da igreja, a pessoa estar a ser crente, a pessoa batizar e ficar fazendo a vontade do diabo. O diabo vai entrar na vida da pessoa. Por isso que hoje nós temos tantos crentes sendo controlados pelo diabo. Tem tantos crentes que o diabo faz coisas, controla eles. O diabo faz o que quer com eles. É por isso que a gente vê pessoas que são batizadas, pessoas, né, que são membros de uma igreja, né, mas que fazem maldade, que fazem coisas erradas. E o demônio está na vida dessas pessoas, porque essas pessoas, elas não resistem ao diabo. O batismo dessas pessoas não serve para nada. O batismo dessas pessoas não vai adiantar nada. O fato dessas pessoas ir para a igreja também não vai adiantar nada. Porque essas pessoas, elas fazem a vontade do diabo. Então, as pessoas, o crente, ele tem que fazer a vontade de Deus. Se o crente quiser ir para o céu, se o crente quiser ser salvo, se o crente quiser vencer todas as coisas ruins, né? O crente, ele tem que resistir ao diabo. Ele tem que parar de fazer. Se ele faz a vontade do diabo, ele tem que parar de fazer a vontade do diabo. Que aí sim, né? Passar a fazer a vontade de Deus, aí ele vai vencer. Qualquer pessoa, a partir do momento que a pessoa aceita Jesus Cristo, né, que passa a fazer o que Jesus Cristo mandou fazer, a partir do momento que a pessoa passa a obedecer a Deus, a fazer o que Deus manda, né, a partir desse momento, o diabo não tem poder mais sobre a vida da pessoa.
A partir do momento que a pessoa passa a fazer a vontade de Deus. Mas quando a pessoa faz a vontade do diabo, os demônios entram na vida da pessoa. Né? Então, né, se a gente deixar, né, um pouco de açúcar, né, no chão, vai atrair formiga. Né? Então, o que atrai o demônio para a vida das pessoas? É o pecado. É a pessoa fazer coisas erradas contra Deus. É a pessoa não obedecer a Deus. Né? É isso que atrai os demônios para a vida de uma pessoa. Né? Se a pessoa está fazendo mal, se a pessoa está fazendo coisas erradas, ela vai atrair esses espíritos para a vida dela. E não adianta a pessoa batizar, porque não vai adiantar nada. Não adianta a pessoa ser membro de uma igreja, que não vai adiantar nada. O que vai adiantar é a pessoa batizar, a pessoa tomar a Santa Ceia e fazer a vontade de Deus. Aí sim, o demônio não vai ter poder sobre a vida da pessoa. Então essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Se alguém quer ser liberto, por Deus, a pessoa tem que fazer a vontade de Deus. Né? A pessoa pode pedir oração, a pessoa pode ir na igreja pedir oração, né? Chamar, né, os presbíteros da igreja, né? Como igual diz a palavra de Deus, se tiver alguém doente, chama os presbíteros da igreja, né? E a oração salvará o doente, né? Mas a pessoa também tem que parar de fazer a vontade do diabo, porque senão a oração da fé também não vai adiantar nada. Né? Porque o demônio vai sair, mas ele vai voltar, e vai voltar com demônios piores do que ele. Então, né, a libertação de uma pessoa não depende só de Deus. A cura de uma pessoa não depende só de Deus, depende da pessoa também. Porque a palavra de Deus diz assim que tudo o que ligar aqui na terra será ligado no céu, e tudo o que desligar aqui na terra será desligado no céu. Então a pessoa, né, que quer ser liberto, que quer ser salvo, que quer ir para o céu, que quer passar a eternidade com Jesus Cristo, tem que parar de fazer a vontade do diabo e fazer a vontade de Deus. Então, né, vamos nesse momento fazer a oração, né, para os irmãos que estão assistindo ao vídeo, né? Se alguém tem algum vício, se alguém tem alguma enfermidade, se alguém tem alguma doença, ore nesse momento, e Deus vai ouvir a tua oração, e Deus vai curar essa enfermidade, Deus vai tirar esse vício, mas ora com fé, né? Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé a gente não vai receber nada de Deus. Ora com fé, ora crendo que Deus vai operar esse milagre na sua vida. Mas lembre-se, seja fiel a Deus, passa a fazer a vontade de Deus, né? Que nenhum demônio vai ter poder sobre a sua vida. Somente Deus vai ter poder sobre a sua vida, a partir do momento que você for fiel a Deus, obedecer os mandamentos de Deus. Vamos orar. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir e por responder às nossas orações. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela palavra, pela tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor tem revelado para nós. Senhor Jesus, abençoe os irmãos e as irmãs que estão aqui na igreja. Senhor Jesus, abençoe os irmãos e as irmãs que estão assistindo a esse vídeo. Senhor Jesus, aquela pessoa que tem um vício, aquela pessoa que tem uma tristeza, aquela pessoa que tem uma doença, Senhor Jesus, eu venho pedir, Senhor Jesus, para o Senhor agir na vida dessa pessoa. Ajuda essa pessoa, Senhor Jesus, a resistir ao diabo. Dê sabedoria, Senhor Deus, da tua palavra para essa pessoa. Senhor Jesus, tira essa enfermidade da vida dessa pessoa. Senhor Jesus, liberta essa pessoa, tira esses demônios que estão na casa dessa pessoa, na vida dessa pessoa. Ajuda essa pessoa, ensina essa pessoa a lutar, a resistir ao diabo. Ajuda essa pessoa a ser fiel a Ti, Senhor Deus. Essa pessoa que tomou a decisão agora de obedecer os Teus mandamentos,
daqui para frente ser fiel a Ti, Senhor Deus. Ajuda essa pessoa. Senhor Jesus, abençoe a cada um de nós, Senhor Jesus. Conforme a Tua vontade, Senhor Deus. Que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus maravilhoso, em nossas vidas. Amém. Né? Que os irmãos fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.